A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz, eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês que se encontra em Hebreus capítulo 10, verso 36 e 37, que diz assim: necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir e não tardará. Olha o que diz o último versículo. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir, virá e não tardará. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir, virá e não tardará. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir, virá e não tardará. Quando eu olho para esse texto, meus amados irmãos, que acabamos de ler aqui, na carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 36 ao 37, eu aprendo aqui pelo menos 3 grandes lições. Há quem diga que essa carta foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, devido ao conteúdo dela, o modo como foi conduzida a carta, parece toda a característica da forma como Paulo escrevia às igrejas. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui e tentamos entender um pouco a respeito do autor, que possivelmente foi o apóstolo Paulo, nós vamos ver que Paulo sempre tinha a preocupação nas suas cartas de instruir as pessoas a como deviam viver para Deus, o que deviam fazer para Cristo, para que pudessem alcançar a salvação, para que pudessem viver como salvos, como regenerados, como pessoas que verdadeiramente têm compromisso com Cristo, como pessoas que verdadeiramente vivem a palavra de Deus. Essa era a grande preocupação do apóstolo Paulo, em instruir as pessoas que liam as suas cartas. Pois essa tem que ser a nossa preocupação. Como devemos viver para Deus? Será que a nossa vida tem agradado a Deus? Será que a gente tem feito a vontade de Deus? Será que a nossa vida está em conformidade com a palavra de Deus? Nós temos que nos perguntar isso todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós e ver se verdadeiramente nós temos agido como pessoas que frutifica a palavra de Deus, que frutifica o fruto do Espírito Santo, que manifesta o caráter de Cristo ao mundo. Então hoje, se você olhar para dentro de você, fazer uma introspecção da sua vida, será que você vai entender que você verdadeiramente tem vivido para a glória de Cristo, tem manifestado o fruto do Espírito Santo, tem manifestado os frutos da palavra de Deus, tem manifestado o caráter de Cristo ao mundo, ou a sua vida tem sido uma vida completamente carnal, completamente longe da vontade de Deus, completamente submissa à sua própria vontade carnal? Como está a sua vida? Você tem se preocupado em viver uma vida que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus e que manifesta o caráter de Cristo ao mundo? Ou você tem se preocupado apenas com seus problemas particulares, com a sua vida em particular, e em satisfazer a sua vontade carnal? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Porque se você hoje tem olhado para a sua vida e apenas se preocupado com seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, se hoje você tem olhado para a sua vida
e você só tem se preocupado em satisfazer a vontade da sua carne, pode ter certeza, você está muito longe de Deus. Você está muito longe de Cristo. Porque aquele que está perto de Deus, aquele que está perto de Cristo, a preocupação dele não é os problemas pessoais. Essa não é a principal preocupação dessa pessoa. A principal preocupação dela é: a minha vida tem agradado a Deus? Eu tenho feito a vontade de Deus? Eu tenho vivido para a glória de Cristo? A minha vida tem manifestado o fruto do Espírito Santo, os frutos da palavra de Deus, o caráter de Cristo ao mundo? Essa é a principal preocupação. Em segunda via, são os seus problemas. São as suas dificuldades. Porque ele sabe que se ele vive para Cristo, se ele vive para agradar a Cristo, se ele vive para fazer a vontade de Cristo, se ele vive para glorificar a Cristo, ele não precisa colocar em primeiro lugar as suas preocupações externas, pessoais, porque ele sabe que Cristo supre todas as suas necessidades em glória. Então a principal preocupação daquele que verdadeiramente é servo de Cristo é: a minha vida tem agradado a Deus? A minha vida tem glorificado a Cristo? Eu tenho vivido para glorificar, para honrar, para exaltar, para bendizer, para engrandecer ao nome de Cristo Jesus? Ou eu tenho vivido apenas pensando nos meus problemas, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, em satisfazer a minha vontade carnal? Porque aquele que pensa apenas em si, aquele que prioriza os seus problemas, as suas lutas pessoais, aquele que prioriza em satisfazer a sua vontade carnal, está longe, muito longe, extremamente longe de Deus. Mas aquele que vive para glorificar, para honrar, para bendizer, para engrandecer, para enaltecer a Cristo, aquele que abre mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Cristo, esse anda com Deus, esse anda com Cristo. E Cristo supre todas as suas necessidades em glória, porque Deus é o seu pastor e nada falta a ele. Então que hoje a prioridade da sua vida, que hoje a vontade da sua vida, que hoje o que esteja em primeiro lugar na sua vida é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus seja o primeiro na sua vida. Deus seja o número 1 na sua vida. Deus seja o que reina na sua vida, o que governa a sua vida, o que dita as normas, as regras na sua vida. Seja Deus, seja Cristo. Que a sua carne seja anulada, seja crucificada. Que a sua vontade seja anulada, seja crucificada. Que a vontade de Deus prevaleça todos os dias na sua vida. Porque fazendo assim você viverá para a glória de Deus, para a glória de Cristo, e verá o poder dele, a intervenção dele na sua vida. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui em particular, nós entendemos aqui 3 grandes lições que eu quero passar para vocês. A primeira: precisamos de paciência para esperar o Senhor Jesus. Vou repetir: precisamos de paciência para esperar o Senhor Jesus. Mais uma vez, precisamos de paciência para esperar o Senhor Jesus. Deus não vai vir, Cristo não vai vir na nossa hora, no nosso tempo, no nosso momento, mas na hora de Deus, no tempo de Deus, que ninguém sabe. Somente o Pai sabe. Foi o que o próprio Cristo falou. Então que você possa entender o seguinte: eu preciso de paciência. A Bíblia vai nos advertir, na carta do apóstolo Pedro, que muitos chegariam e diriam assim: mas já tem tanto tempo que se fala da volta dele, até hoje ele não voltou. Muitos carnais
diriam esse discurso. Mas tem tanto tempo que se fala da sua vida, até hoje não aconteceu nada. De repente você já ouviu isso de alguém? Alguém dizer para você, desde que eu era pequenininho, eu estou ouvindo que Jesus vai voltar e até agora ele não voltou. Irmãos, olha para os sinais. Olha para tudo que está acontecendo nesse mundo. Pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pai. Guerras e rumores de guerras o tempo todo, o amor se esfriando, as pessoas não amam mais como amavam antes, o amor se esfriando. As pessoas egoístas, extremamente egoístas, vivendo para as suas concupiscências carnais, para as suas luxúrias. Quanto mais a gente olha para esse mundo, a gente vê tanta falta de amor, tanta falta de piedade, tanta falta de compaixão. Tudo isso a Bíblia já nos adverte que iria acontecer nos últimos dias e está acontecendo cada vez mais. Pestes, quantas pestes tivemos aí recentemente, o coronavírus? Então, meu amado irmão, os sinais estão latentes, o mundo está caminhando para um único governo, e a Bíblia já nos advertia sobre isso, sobre um único governante mundial, e o mundo já se fala isso hoje em dia. Já se fala sobre um único governante mundial. O cenário está se montando para o surgimento do anticristo. E Jesus ainda está dando chance e oportunidade para todas as pessoas que se arrependam dos seus pecados, que confessem os seus pecados a Ele e confessem Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e vivam para a glória de Cristo. Jesus ainda está dando oportunidade, porque o cerco está se fechando. Tudo está acontecendo. Os dias estão passando muito rápido, o que a Bíblia já advertia. As coisas estão acontecendo de maneira muito rápida. Hoje em dia, o que acontece na rua tal, você já sabe pelo seu celular, porque alguém filmou, postou na internet, aquilo viraliza. A informação está passando de maneira muito rápida. Está tudo acontecendo, irmão. O cenário está se montando para o surgimento do anticristo. Já se fala numa única moeda, já se fala num único líder mundial. Tudo está se montando para isso. Então acorda, desperta. Jesus está voltando. Ele não está demorando. Tenha paciência. Ele está dando oportunidade para que aqueles que ainda não se arrependeram se arrependam. Então tenha paciência, espere Cristo pacientemente. Espere Cristo pacientemente. Porque Ele ainda está dando oportunidade para muita gente que não se arrependeu ainda se arrepender. Porque o fim está muito próximo. Muito mais próximo do que a gente imagina. E quando a trompeta soar e ouvir a voz do arcanjo, a igreja vai subir para se encontrar com Cristo. E que você suba para se encontrar com Cristo. Espere Cristo pacientemente. Atente para o sinal e veja que os sinais estão latentes demais. Que Jesus está voltando, que a sua volta é iminente, é muito rápida. E que nós não podemos viver para nós mesmos, não podemos viver uma vida carnal, temos que viver para a glória de Cristo, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Por mais que alguns ainda julgam demorada a volta de Cristo, ele pode voltar a qualquer momento. E se ele ainda não voltou, é porque ele está dando oportunidade para aqueles que ainda não se arrependeram, se arrependam dos seus pecados e vivam para a glória de Cristo e sejam arrebatados. Segunda grande lição que aprendemos com esse texto é: precisamos fazer a vontade de Deus para alcançarmos a promessa da salvação. Então é necessário entender o seguinte: a salvação não é por mérito do homem. Total mérito de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário, só Ele poderia morrer por nós. Só Ele na cruz do Calvário poderia receber a ira de Deus por causa dos pecados do homem. Só Ele poderia morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade. Então a salvação não é por mérito nosso. É total mérito de Cristo.
É bondade e graça de Deus, é o favor imerecível de Deus, é aquilo que Deus fez por nós, dando seu Filho para morrer na cruz por nós, mesmo sem a gente merecer. Isso é a salvação. Mas aqueles que entendem a graça de Cristo, que se arrependem dos seus pecados, que confessam os seus pecados a Cristo, confessam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e alcançam a salvação, eles têm que entender que quem verdadeiramente foi salvo, quem verdadeiramente se converteu, não vive mais para si mesmo, mas vive para fazer a vontade de Deus. Então a salvação é total mérito de Cristo, nenhum mérito do homem. Mas aquele que é salvo vive para a glória de Cristo. Aquele que é salvo vive para fazer a vontade de Deus. Aquele que é salvo anula a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E é assim que alcançamos a salvação, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E vivendo para a glória de Deus, porque entendemos que quem é salvo, quem é convertido, vive para a glória de Deus, vive para a glória de Cristo. Então hoje, saiba de uma coisa. Entregar a vida a Cristo é muito mais do que na frente de uma igreja, perante as pessoas, confessar que é pecador, confessar o seu Cristo como Senhor e Salvador e sair de lá para viver a mesma vida, não. Isso não é arrependimento, isso não é salvação, isso não é conversão. Conversão é quando você entende que você é pecador e precisa se arrepender genuinamente, verdadeiramente dos seus pecados. É quando você confessa os seus pecados a Cristo, com lágrima nos olhos, com arrependimento genuíno no coração. E quando você confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e vive a partir daquele momento não para fazer mais a sua vontade, mas a vontade de Cristo. Isso é conversão, isso é salvação. Então o que a Bíblia nos adverte aqui é que aquele que verdadeiramente é salvo, aquele que verdadeiramente é convertido, ele vive para fazer a vontade de Deus, a vontade de Cristo. E por isso ele alcança a salvação. Por isso ele alcança a promessa. Então que você entenda que aquele que verdadeiramente é salvo, aquele que verdadeiramente é convertido, aquele que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados, confessou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não pode mais viver para fazer a vontade da própria carne. Não pode mais viver para o mundo. Você não é mais desse mundo. A sua carne não é mais o que rege a sua vida. A sua vontade não é mais o que rege a sua vida. O que rege a sua vida agora é Cristo, é Deus, é a palavra de Deus. Entenda isso. Não existe salvo, não existe convertido que continua vivendo uma vida profana, uma vida de luxúria, uma vida carnal, uma vida sem separação, sem santificação. Não existe salvo assim, não existe convertido assim. Quem verdadeiramente é salvo, quem verdadeiramente se converteu, anula a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Vive para a glória de Cristo, para exaltar a Cristo, para engrandecer a Cristo, para louvar a Cristo com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas ações. Viva para a glória de Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. E assim você vai mostrar que verdadeiramente você é salvo e é convertido. E vai alcançar a promessa, fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus morreu na cruz por você. Porque mesmo sem você merecer, Jesus morreu na cruz por você. E terceira grande lição que nós temos que entender com esse texto é que Cristo não tardará em voltar para nos buscar. Olha o que diz o verso 37. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir, virá. Jesus virá. Essa é a esperança da igreja. A minha esperança, meu amado irmão, não é no que eu possa alcançar no dia de amanhã com os meus méritos. A minha esperança é que Cristo virá. A minha esperança não é as coisas que eu possa alcançar
com a minha influência, com as pessoas que eu conheço e que podem me ajudar. A minha esperança não é o que eu posso alcançar com o suor do meu rosto, com o meu trabalho. Não, essa não é a minha esperança. A minha esperança é que Cristo virá. Cristo voltará. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança da igreja. Esse é o grande dia que nós aguardamos, ansiamos e dizemos: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Essa é a esperança da igreja. Cristo virá. Cristo virá. Cristo virá para arrebatar os seus, para se encontrar com a sua noiva, ataviada, adornada. Então, que em nome do Senhor Jesus, isso possa encher o seu coração de alegria, isso possa encher o seu coração de felicidade, isso possa encher o seu coração de esperança. Cristo virá, o noivo virá para encontrar com a noiva, o noivo virá para encontrar com a noiva, Cristo voltará para se encontrar com os seus, com a sua igreja. Essa é a esperança, essa é a esperança, essa é a esperança do meu coração. Essa é a maior alegria. É a maior boa notícia que eu posso escutar na minha vida. Cristo virá para se encontrar com a sua igreja e estaremos para sempre com ele. Receba essa palavra para a sua vida em nome de Jesus. Cristo virá e não tardará. A promessa de Jesus voltar é que ele não tardará. Ele não está demorando. Ele ainda está dando oportunidade para que aqueles que ainda não se arrependeram, se arrependam. Se arrependam. Se arrependam dos seus pecados. Entreguem a vida a Cristo e vivam para a glória de Cristo. Receba essa palavra para a sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero aqui falar rapidamente, antes da gente terminar, algumas características de um arrebatado, daquele que vai ser arrebatado, daquele que vai se encontrar com Cristo nos ares, daquele que vai ser salvo. Eu quero aqui citar algumas características dessa pessoa. A primeira é que ele estuda a palavra de Deus. Olha o que diz João capítulo 5, verso 39, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui é o que Jesus está falando. Olha o que ele está dizendo: examinai as escrituras, estude as escrituras, leia as escrituras, reflita as escrituras, estude as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Vocês sabem que nela tem a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Porque tem a vida eterna. Porque testificam de Cristo, e Cristo é a própria vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Só ele pode nos dar a vida eterna. Então aquele que é salvo, ele estuda a palavra. Aquele que é salvo, ele mergulha na palavra. Ele separa sempre um tempo para poder estar examinando as escrituras e conhecendo a respeito de Deus, conhecendo a respeito de Cristo, porque são as escrituras que testificam a respeito de Cristo. Você não pode conhecer a Deus, você não pode conhecer a Cristo se você não examinar as escrituras. Se você não estudar a palavra, se você não ler a palavra, se você não refletir a respeito da palavra. Então para de perder o seu tempo com aquilo que não te edifica. Para de perder o seu tempo com aquilo que não te leva a lugar algum. Para de perder o seu tempo com aquilo que só traz satisfação pessoal para você, e que você acaba gastando a maioria do seu tempo com isso e deixa a palavra de Deus sempre em segundo plano. Todas as vezes que você deixa a palavra de Deus em segundo plano, você está dizendo para Deus: Deus, você é segundo plano para mim.
Pare de deixar a palavra de Deus em segundo plano. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque todas as vezes que você deixa a palavra de Deus em segundo plano, você está dizendo para Deus, Deus, você para mim não é prioridade. Agora, a partir do momento que você coloca a palavra de Deus em primeiro plano, a partir do momento que você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, a partir do momento que você lê, separa sempre um tempo bom da sua vida para ler, refletir, examinar e estudar as Escrituras, você está dizendo para Deus, Deus, você é prioridade na minha vida. Porque eu quero te conhecer. Eu quero crescer na tua graça. Eu quero crescer no teu conhecimento. Eu quero crescer em intimidade contigo. Eu sei que eu só vou poder ser assim, refletindo, examinando, estudando a tua palavra. Você é prioridade para mim, eu te amo acima de todas as coisas. Não há nada mais importante para mim do que o Senhor. E é por isso, Senhor, que eu coloco sempre a leitura da tua palavra, o estudo da tua palavra como prioridade na minha vida, porque o Senhor é prioridade na minha vida. E eu quero te conhecer cada vez mais, ser íntimo cada vez mais de ti. E eu sei que eu só posso te conhecer através da sua palavra. Segunda característica de uma pessoa salva é regozijai-vos sempre, alegria constante. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16, regozijai-vos sempre. É interessante essa colocação, que é regozijai-vos sempre. Então, em todo momento, eu tenho que regozijar, eu tenho que me alegrar? Tenho. Pode estar acontecendo a pior coisa na minha vida, eu tenho que estar alegre. Senhor, tu está no controle. Senhor, o Senhor está no controle. Então eu me alegro. Eu me regozijo. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está sentado no trono e está no controle de todas as coisas. Posso estar vivendo o pior momento da minha vida. O mundo pode estar caindo na minha cabeça. E eu tenho que estar alegre, regozijante no Senhor, porque o Senhor é a minha alegria. Ele é a minha força. Ele é o meu sustento. Sem Ele eu não posso nada, mas em Cristo eu posso todas as coisas. E o que o texto diz, eu sei passar por momentos de abundância e também por escassez. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então eu posso me regozijar nos piores momentos da minha vida, eu posso me alegrar nos piores momentos da minha vida, porque Cristo é a minha força, é Ele que me fortalece. Eu não sei qual é o momento que você está passando agora. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo nesse momento agora. Mas eu quero falar para você, no nome do Senhor Jesus, regozije-se. Se regozija nesse momento. Se regozija nesse momento. Se regozija nesse momento. Se alegra. Ah, irmão, mas está muito terrível. Ah, pastor, a vida está terrível para mim. Parece que tá vindo um tsunami, parece que está acontecendo um terremoto na minha vida. Assim diz o Senhor para você: eu sou a tua alegria, eu estou sentado no trono, eu tenho controle de todas as coisas, eu não perdi o controle de nada, eu não perdi o controle da tua vida. Então para de se entristecer, para de ficar deprimido, para de ficar para baixo, para de olhar para baixo, levanta a tua cabeça, olha para cima, se alegra, se regozija, porque eu te fortaleço e te dou vitória. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Eu não só me alegro nos momentos de alegria, de abundância, de felicidade, mas eu me alegro no momento de escassez, nos piores momentos da minha vida, nos momentos mais tenebrosos, mais difíceis, mais caóticos, nos momentos de caos na minha vida, eu me alegro, porque o Senhor é a minha alegria. Eu nunca posso me esquecer de um testemunho que eu escutei recentemente, e chamou muito a minha atenção. Estava escutando a pregação de um pastor e ele tinha um boleto muito grande para pagar e não tinha o dinheiro.
E ele tinha ido pregar numa igreja, chegou lá, não vendeu nada do livro dele. O livro dele quase não vendeu. E o boleto que ele tinha para pagar no outro dia era altíssimo. E a pessoa que estava com ele, que ajudava ele, começou a entrar em desespero. Aí olhou para ele e falou assim: você não está desesperado, não? A gente tem um boleto alto para pagar amanhã, a gente não tem esse dinheiro, a gente não fez nem um terço desse dinheiro. Os livros não venderam. Ele falou assim para a pessoa que estava com ele: você está desesperado, eu estou empolgado. Ele: como assim você está empolgado? Se amanhã você tem um boleto enorme para pagar e não tem dinheiro. Não, porque eu estou numa expectativa tremenda para saber o que Deus vai fazer. E aquilo me chamou muita atenção. Porque às vezes a gente se desespera muito com as más notícias. E em vez da gente se desesperar, a gente tem que se empolgar. E dizer: Senhor, o que o Senhor vai fazer para que as coisas aconteçam e eu tenha vitória? Porque eu não vou me desesperar. Eu estou ansioso para saber o que o Senhor vai fazer para que as coisas aconteçam, eu tenha vitória e o teu nome seja glorificado mais uma vez em minha vida e nas minhas causas. Então, regozijai-vos sempre. Não se desespere com a má notícia. Não se desespere com os problemas. Se alegre, porque você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Em vez de ficar pensando na má notícia, fica pensando: o que Deus vai fazer? Porque algo Deus vai fazer. Alguma porta Deus vai abrir, alguém Deus vai enviar, algo Deus vai fazer. Mas eu obterei vitória para a glória de Cristo. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Terceira característica de uma pessoa que é arrebatada é a oração constante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Nós temos que orar sem cessar. A vida de oração tem que ser constante. Nós não podemos passar um dia sem orar. E outra coisa, nós temos que viver em espírito de oração. É você ficar o tempo todo ligado com Deus em oração. Aconteceu alguma coisa, você já vai colocando diante de Deus. Mesmo que você não consiga abrir a boca para falar aquilo, você está no meio de um monte de gente, mas você está ligado com Deus em espírito, colocando aquilo que aconteceu diante de Deus em oração. Então, ore sem cessar. E entender que oração é muito mais do que petição. Oração é você adentrar na presença de Deus e dizer a Deus que Ele é lindo, que Ele é belo, que Ele é maravilhoso, que Ele é majestoso, que Ele é tremendo. Isso é oração. Oração é você adentrar na presença de Deus e mostrar para Ele o quanto maravilhoso, grandioso, tremendo e poderoso Ele é. Isso é oração. Oração e adoração estão equivalentes, estão andando juntos. Quando você chega na presença de Deus e primeiro você só adora, isso é oração. E depois de ter adorado, você coloca diante de Deus a sua petição. Porque primeiro você mostrou que Deus é a sua prioridade, não aquilo que você precisa. Isso é oração. Então, se você orar sem cessar, você vai entender que você tem que não passar um dia sequer sem orar e andar em espírito de oração. Andar em espírito de oração não é somente se acontecer algo, você já colocar diante de Deus. Mas andar em espírito de oração é, acima de tudo, o tempo todo você está adorando a Deus. O tempo todo você está glorificando a Deus. O tempo todo você está exaltando a Deus na sua mente, no seu coração. Isso é orar sem cessar. E aí, se acontecer alguma coisa, você já coloca diante de Deus em oração, mesmo que você não tenha tempo para se ajoelhar, para colocar a sua boca no pó, porque você está no trabalho, alguma coisa está acontecendo, mas você está na sua mente já colocando diante de Deus. Porque o tempo todo você está em oração. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és belo, Tu és tremendo, Tu és glorioso. Isso é orar sem cessar. É viver assim, é viver em oração. Quarto, gratidão por tudo a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Seja grato a Deus. Acordou hoje? Dá glória a Deus. Quantos queriam acordar hoje e não acordaram? Quantos queriam ter a saúde que você tem, de poder levantar, sair de casa, ir na rua, comprar seu pão, fazer alguma coisa que você tem que fazer, e não podem? Estão entubados dentro de um hospital. Estão entrevados numa cama. E você pode sair de casa e andar, e ir à padaria, ir ao mercado, e conversar com alguém. Isso já é motivo de extrema gratidão. A vida, o tom da vida, já é motivo de extrema gratidão. Então pare de ficar focando a sua vida nos seus problemas. Foca a sua vida em Cristo, e os problemas serão secundários para você, e você será uma pessoa grata. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu acordei mais um dia. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado porque eu tenho força, eu tenho vitalidade, eu tenho saúde para poder ir ali na padaria, para poder ir no supermercado, para poder conversar com meus vizinhos, para poder ligar para alguém, para poder fazer alguma coisa. Muito obrigado, Senhor. Seja grato. Quem é salvo de verdade está sempre agradecendo a Deus. O foco nunca está nos problemas, nunca está murmurando, nunca está reclamando. O foco sempre está em Cristo e na gratidão pelaquilo que Cristo deu e pelaquilo que Cristo ainda vai dar. Porque quem é salvo sabe que muita coisa boa está por vir. Porque ele disse na sua palavra, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por poder acordar, por poder comer, por poder conversar com meus vizinhos, por poder, Senhor, meu Deus, meu Pai, ir na padaria, por poder trabalhar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu tenho certeza que muita coisa boa está por vir, muita boa notícia está para chegar, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu já te glorifico, eu já te louvo, eu já te agradeço pelas boas notícias que vão chegar. Receba essa palavra para a sua vida em nome de Jesus. Viva em gratidão. Quinto, não apagar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Não extingueis o Espírito. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo fazer. Não anule a ação do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa ele fazer. E o Espírito Santo trabalhar não tem nada a ver com meninice, não tem nada a ver com infantilidade, tem a ver com o agir de Deus na nossa vida. Não extingais o Espírito, não anule a ação do Espírito Santo em você. Sabe o que isso significa? Significa que o Espírito Santo de Deus está agindo em você. Deixa ele manifestar o fruto do Espírito na tua vida. Deixa ele mudar o teu caráter, deixa ele mudar as tuas atitudes, deixa ele mudar as tuas ações, deixa ele mudar os teus pensamentos, deixa o Espírito Santo de Deus governar na tua vida. É isso que o texto está dizendo, não extingais o Espírito. Não tem nada a ver com meninice, não tem nada a ver com infantilidade dentro da igreja. Tem a ver com deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso interior, mudando a gente de dentro para fora. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Sexto, não se deixe contaminar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Retém o que é bom, retém o bem, retende o bem, retém o que é bom. Não se deixa contaminar, irmão. Examinar tudo, retém o que é bom. A pessoa chega do seu lado, começa a fazer fofoca, começa a falar mal dos outros, começa a querer te instigar contra as pessoas. Não se deixe contaminar. Separa as coisas. Retém só o que é bom. O que for ruim que aquela pessoa está falando para você, querendo te contaminar, querendo te colocar contra os outros, falando mal dos outros para você, meu amado irmão, não retém isso. Retém só o que é bom. Não permita que nada de ruim entre no teu coração. Pessoas querendo te contaminar para fazer o que é errado, fazer o que não presta, o que não serve, o que desagrada a Deus. Não permita que isso te contamine. Feche a porta do teu coração para tudo que desagrada a Deus. Só retém nessa vida aquilo que for bom, aquilo que edifica. Sétimo, se abstém de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22.
Abstém-vos de toda aparência do mal, meu amado irmão. Vigia onde você anda. Vigia onde você vai. Se você está num lugar onde possa gerar escândalo, mesmo que você não esteja fazendo nada de errado ali, não fique ali. Se você está num lugar onde podem falar, olha lá, o fulano, naquele lugar, onde pessoas vão ali para fazer coisas erradas, ele estava lá. Meu amado irmão, se você entrar num lugar que possa ser motivo de escândalo, mesmo que você não esteja fazendo nada errado, não vá. Não vá. Tudo aquilo que pode gerar das pessoas falarem de você, fazerem fofoca com o seu nome, mesmo que você esteja inocente na situação, mas se você se colocou numa situação em que pode gerar fofoca, em que pode gerar das pessoas falarem mal de você, mesmo você inocente na situação, não se coloque nessa situação. Abstém-vos de toda forma de mal. 8º, vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Fizeram mal contra você? Faça o bem. Vença o mal com o bem. Falaram mal de você, te apunhalaram pelas costas, puxaram teu tapete, te traíram. Vence o mal com o bem. Fala bem dessa pessoa, perdoa essa pessoa, coloca ela diante de Deus e peça, Senhor, faz os olhos dela, Senhor, meu Deus e meu Pai, enxergarem a tua glória. Tira as escamas dos olhos dessa pessoa para que ela veja a sua glória, Senhor, e se converta e viva para te engrandecer e para te louvar. Eu perdoo todo o mal que ela me fez. Vença o mal com o bem. 9, não se envergonhe do evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Meu amado irmão, você não é agente secreto de Deus. Deus te levantou para proclamar o evangelho. Então, se as pessoas pedirem razão da sua fé, fale. Eu sou de Cristo, eu amo o evangelho de Cristo. E mesmo que você não fale nada, as pessoas possam enxergar em você no evangelho de Cristo com a sua conduta, com as suas ações. Porque a maior pregação não é aquilo que falamos, é aquilo que vivemos, é aquilo que praticamos. Então, não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe de viver o evangelho. Não se envergonhe de dizer não ao pecado na frente de pessoas que pecam e que querem fazer você pecar e que zombam de você por você não pecar. Não se envergonhe disso. Permaneça firme no evangelho. Permaneça firme no propósito. E mostre muito mais do que palavras, com as suas atitudes, que o evangelho de Cristo está em você. Receba essa palavra para a sua vida em nome de Jesus. E para a gente terminar, aquele que é salvo, aquele que é arrebatado, é cheio de fé e do poder de Deus. Atos capítulo 6, verso 8 diz, Estevão, cheio de fé. De que ele era? Cheio de fé. Seja cheio de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. Seja cheio de fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Então, seja cheio de fé. Que fé? A fé de Deus. A fé que te conecta com Deus. A fé que te conecta com Cristo. A fé que faz você enxergar que é miserável, que é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados, precisa confessar os seus pecados, precisa confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e viver para a glória de Cristo. Seja cheio dessa fé. Receba essa fé para a tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, aquele que é arrebatado, ele é cheio de fé e do poder de Deus. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Faça assim com a sua mão. Receba hoje a fé de Deus. Receba hoje o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. O poder do Espírito Santo está vindo sobre a tua vida nessa hora.
O poder do Espírito Santo está vindo sobre a sua vida nesse momento. O poder do Espírito Santo está vindo sobre a sua vida agora. Quem é arrebatado, quem nasceu de novo, é cheio de fé, e é cheio da fé de Deus, é cheio do poder de Deus, e é cheio desse poder para testemunhar, para pregar o Evangelho, e pessoas vêm se converter, que através da sua vida muitas almas venham se converter ao Evangelho, venham se render a Cristo, venham aceitar Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que através da sua vida muitas almas venham se render a Jesus, venham entregar a vida delas a Cristo, porque eu profetizo sobre a tua vida nessa hora, você que está escutando essa mensagem, você que está ouvindo essa mensagem, você que entendeu essa mensagem, que você tem que viver para a glória de Cristo, que você é um arrebatado, você é apenas uma pessoa que está andando por essa terra, mas você não é desse mundo, e que Jesus virá para te buscar, Jesus virá para te arrebatar. Você tem que entender, e você hoje recebe essa palavra em nome de Jesus, que você vai viver uma vida cheia de fé, cheia da fé de Deus, que te conecta com Deus, que te conecta com Cristo, que te faz viver uma vida separada para Cristo, e cheia do poder de Deus, para pregar o Evangelho, e almas se converterem, e almas entregarem a vida a Cristo, cheia do poder de Deus, para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra para a tua vida, recebe essa fé, recebe esse poder de Deus sobre a tua vida agora, para que você viva como um arrebatado, como alguém que não é desse mundo, que está aqui apenas esperando a volta de Jesus. Receba essa fé, receba esse poder, receba o fogo de Deus, receba a glória de Deus, receba a unção de Deus que cura, que restaura, que aviva, que liberta, que salva, que levanta. Receba sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Você que é um arrebatado e que apenas está andando nessa terra, porque você não é desse mundo, está esperando Jesus. Você tem a fé de Deus, a fé que te conecta com Deus, que te conecta com Cristo, e que faz enxergar quão miserável pecador você é, e o quanto você tem que se arrepender dos seus pecados e viver para a glória de Cristo. Você que é um arrebatado, que o poder de Deus vem, que o poder de Deus vem sobre a tua vida, que o poder de Deus te alcança, que o poder de Deus vem sobre a tua vida. Você que é um arrebatado, esse poder que Deus te dá é para ganhar almas para Jesus, é para manifestar o caráter de Deus ao mundo, os frutos da palavra de Deus ao mundo, o fruto do Espírito Santo ao mundo. Esse poder que Deus te dá é para que você pregue e as pessoas possam ver que você vive o Jesus que você prega, que você vive o Evangelho que você prega. Esse poder que Deus te dá é para você operar sinais, prodígios e maravilhas. Grandes coisas Deus vai fazer em você e através de você. Porque Deus hoje te levanta como alguém que vai fazer a diferença na face dessa terra até a volta de Cristo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que a nossa esperança é que Jesus virá. Essa é a maior esperança que pode nascer no nosso coração. Jesus virá, Jesus voltará. Em breve Jesus virá. E Ele virá. E não tardará. Ele virá e não tardará. Ele virá e não tardará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Jesus por isso? A Jesus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agora, meu amado irmão, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, a colocar a palma da sua mão para cima. E ore o Pai Nosso comigo, depois eu vou fazer uma oração pela tua vida, amém? Ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, ainda com a sua cabeça curvada, com a palma da sua mão para cima, receba a sua oração. Eu quero abençoar cada vida que assistiu essa mensagem. Que eles possam entender, Senhor, que o Senhor virá, o Senhor virá, o Senhor virá e não tardará. Que eles possam ver para te glorificar, para te honrar e para esperar o Senhor. Deus amado, com grande esperança no coração, com grande fé no coração. Senhor, eu quero repreender, meu Pai, toda ação do diabo, toda ação do maligno, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado, Senhor, contra essas vidas, contra esses casamentos, essas famílias, esses ministérios, que caia tudo por terra agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, traz renovo, traz avivamento sobre essas vidas, meu Pai. E Deus amado, Deus Todo-Poderoso, repreende agora toda enfermidade, repreende agora toda depressão, toda crise de ansiedade, todo pânico, meu Pai, toda angústia, todo medo, toda dor. Senhor, todo problema emocional lança por terra agora, toda enfermidade emocional lança por terra agora. E toda enfermidade física, meu Pai, lança por terra nessa hora, que sejam todos curados agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, que Deus continue te abençoando rico e abundantemente, que você compartilhe essa mensagem que está sendo pregada com o máximo de pessoas que você pode. E que você, que vai me assistir pelo YouTube, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa dar o seu joinha, que você possa fazer seu comentário, que você possa compartilhar bastante essa mensagem lá, para que o YouTube possa entender que as pessoas estão interagindo com o vídeo e distribuir esse vídeo para mais pessoas. Então eu preciso que você se inscreva no canal, eu preciso que você dê o seu joinha, eu preciso que você faça seu comentário lá na mensagem, eu preciso que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Você que vai me assistir em alguma outra plataforma, como Facebook, como Instagram, TikTok, Quai, aonde no X, aonde você me assistir, que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando, que você possa estar compartilhando, porque as plataformas vão entender que está tendo interação com o vídeo e vai distribuir esse vídeo para muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda, ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Nós aqui da Igreja Evangelho e Salvação, Ministério Leandro Vaso, nós não conseguimos fazer nada sozinhos, nós precisamos da sua ajuda. Eu peço encarecidamente, nos ajude a pregar o Evangelho, distribuindo esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. É de graça, você não gasta nada e você só vai contribuir com a pregação do Evangelho. E eu quero também aqui te pedir, meu amado irmão, você que tem um pedido de oração, pastor, ora por mim, preciso de oração, eu estou aqui para orar por você, nós aqui da Igreja Evangelho de Salvação, estamos aqui para orar por você, eu te peço, meu amado irmão, que você coloque então no comentário, onde for, aonde você nos assistir, coloca aí no comentário, oração, 2 pontinhos, o seu nome, o nome da pessoa que você quer que receba oração, a gente vai estar curtindo para que você entenda que a gente visualizou, e estaremos orando por você, orando por essa pessoa que você colocar, estaremos colocando os seus nomes no nosso caderno de oração, estaremos orando com imposição de mãos. E agora, quando eu terminar, vai aparecer aqui o Pix da igreja, você que deseja contribuir com essa igreja, deseja contribuir com esse ministério, que você possa estar dando uma oferta ali nesse Pix de qualquer valor, aquilo que Deus colocar no teu coração, que já vai nos ajudar a melhorar os nossos equipamentos, tudo que a gente precisa melhorar para alcançar cada vez mais vidas. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. A paz de Cristo.